Então, enquanto a Apple não permite aqui a criação da conta Apple, vamos ver outras coisas que podem ser feitas. Eu já tenho aqui uma configuração básica. Algo que me incomoda um pouco é não ver o nível de bateria que eu tenho na parte superior. E, como toda configuração, vou tentar aqui nos ajustes do sistema ou definição, não é? Ver aqui o que eu tenho para bateria. Eu poderia fazer um clique aqui e ter essas informações, não é? Como está minha bateria e tal, o modo de energia. Eu gosto de deixar ele sempre consumindo o máximo de energia, ou seja, o máximo de potência, mesmo da bateria. E é uma coisa que o MacBook tem de interessante, ou seja, não acontece como outros notebooks portáteis, em que quando tiramos da corrente, ele não tem o seu desempenho máximo, ele fica ali a 70% do seu desempenho normal. E isso não acontece com o Mac. Já desde que a Apple passou a utilizar chips com essa denominação M, que eles chamam de Silicon, essa arquitetura nova permite utilizar o processador com todo o seu potencial, tanto na corrente como também na bateria, o que é muito interessante, porque aí eu adquiro um equipamento pelo preço que é e uso esse equipamento com todo o seu potencial, ao contrário das outras marcas que eu compro achando que estou levando uma super gráfica e um super processador e, para começar, ao ser portátil nas outras marcas já não levo toda aquela potência que eu esperaria de um desktop, como também se eu removo o cabo da corrente, trabalho só com a bateria, vou ter uma perda de desempenho de 30%, portanto, não consigo aproveitar todo o potencial daquele investimento. Não acontece isso com o Mac, mas uma vantagem aqui da utilização de Mac. Mas mostrar a bateria na barra de menus não está nesta opção. Já há algum tempo a Apple decidiu mudar as configurações da barra de menus, mesmo que fosse, por exemplo, bateria. Então, mostrar na barra de menus, bateria. Era assim antigamente, já não é mais. Não é? Mesmo que eu faça um clique aqui em opções, eu tenho outras opções referentes à bateria, não é? Otimizar a transmissão de vídeo quando a bateria estiver em uso, despertar para acesso em rede, ou seja, eu posso ter o meu computador em repouso, em sleep, não desligado, mas em repouso, como se tivesse desligado, porém com um consumo mínimo de energia, e através de ações de rede ainda receber mensagens, receber e-mails, como se estivesse ligado. Né? É uma utilização mínima da energia para o essencial, para que quando eu religue o computador saia daquele estado de repouso, ou de suspensão para quem vem do Windows, eu consiga visualizar as mensagens e o que seja mais rápido, não tenha que esperar carregar tudo. Já vou ter tudo no meu equipamento, mensagens, e-mails, o que seja. Né? Impedir repouso automático quando a tela estiver desligada e o computador conectado ao adaptador de alimentação, ou seja, se estiver na corrente, ele não entra em repouso, não é? Ele só desliga a tela. Poderia ser o caso, não é? Mas aqui, como estou em constante movimento, vou deixar essa opção desativada. Escurecer a tela durante o uso da bateria. Então, o meu brilho seria mais intenso, vou colocar aqui a password que eu coloquei errado. Então, vamos lá. Então, ele brilharia mais. Se eu ligar, brilha menos, porque ele está, de uma certa forma, economizando, poupando aqui um pouco de energia. Mas vou desligar essa opção. Então, nada relacionado ao menu aqui dentro de bateria. O que é que eu posso fazer aqui, então? Vamos escrever nível de bateria. Vamos ver se eu consigo dentro de bateria. Não encontro. Não é? Nível de bateria. Ele está dizendo que está aqui. Então, em algum lugar dentro desse menu tem aqui nível e bateria, não é? Mas não é aqui. Então, vamos ver aqui, porcentagem. Ou percentagem, né? Depende. Mostrar a porcentagem da bateria na barra de menus. Pronto. Então, isso aqui vai estar dentro da opção de central de controle, né? Portanto, se eu procurasse aqui e tal, dentre todas as opções, temos uma que chama central de controle.
E aí eu tenho várias configurações referentes a essa posição aqui ao lado da data e da lupa. Esse botão. Esse botão é a central de controle que nos permite trabalhar com o Mac como se fosse no iPhone, para quem tem iPhone, né? Com algumas configurações básicas. Ligar e desligar o Wi-Fi, Bluetooth, os dispositivos conectados, então fone de ouvido, etc. Foco, depois a gente vai falar dele, talvez não hoje. Outras ferramentas, espelhamento de tela com televisão, com Apple TV, o que seja, controle de música. Então, depois eu posso configurar essa central de controle também, adicionar, remover coisas. Mas, aqui ao lado, temos a bateria. Então, central de controle, que deveria ser barra de menus diretamente. Vocês podem ver que existem outras opções aqui, como mostrar na barra de menus. Então, a bateria, mostrar na barra de menus. E aqui embaixo, mostrar porcentagem. Pronto. Agora eu já tenho aqui os porcento da bateria na parte superior. Uma coisa tão simples, mas que, como não está ativo, pode ser bastante útil para muita gente. Né? Deixar aí ligado com a porcentagem. Depois, que outras coisas podemos fazer aqui? Né? Já fizemos bastante na configuração do Mac. Vocês podem ver que tem muitas coisas mais. Né? Então, vamos deixar aqui de lado um pouco para ver outras coisas. Eu tenho a bateria, estou conectado à internet. Então, minha antena diz que eu estou com o Wi-Fi ligado em uma determinada rede. E depois disso, o que eu posso fazer é começar a usar o equipamento. Né? Posso abrir o Safari, posso criar documentos, mas eu vejo aqui por baixo eu não tenho nenhum aplicativo. Então, deixa eu dar uma olhada lá na minha pasta do Finder, em aplicativos, o que é que eu tenho disponível para escrever nesse momento. Sem o acesso à App Store, eu não consigo acessar o Pages, Numbers e Keynote, que são os apps de produtividade gratuitos que a Apple oferece para utilizar com Mac, pode ser com iPhone, com iPad também. Né? Então, deixa eu ver se aparece aqui no canto inferior esquerdo. Pages, né? Depois temos o Numbers, que é como se fosse o Excel, vou ter que esperar desaparecer da tela agora. Numbers. Né? O Pages é como se fosse o Word, e o Keynote, que é o melhor de todos aqui para fazer apresentações. E todos eles são compatíveis com Office. Eu posso exportar para Doc, para XLS e para PPT ou PPTX, diretamente desses três apps. E quando eu adquiro um Mac, eu tenho direito a acessar eles, mas preciso ter acesso à App Store para poder conseguir esses apps. Eles já não vêm mais pré-instalados como era antes. Né? Então, aquelas diretrizes estúpidas que os governos adoram lançar, né, para tornar as coisas fáceis um pouco mais difíceis, e uma delas é essa, né, para não ser aí venda casada, tá bloqueando a competição, a possibilidade do cliente querer comprar um outro software e tal, blá blá blá, enfim, né, aquele monte de besteira. Então não pode vir pré-instalado. Sim, mas os outros apps estão aí pré-instalados e os outros sistemas fazem a mesma coisa. Enfim, é a vida. De qualquer maneira, todos podem utilizar e a partir daí criar os seus documentos. Como não tem nenhum desses, vou aqui no básico editor de texto, né, que não me vai servir para muita coisa, mas serve para alguma coisa. Eu tenho aqui, se vocês observarem, a possibilidade de formatar o meu texto, ou seja, não é um mero bloco de notas, não é? É um editor de texto mais simples. Então tenho tipo de letra, tenho tamanho, tenho como eu quero esse meu texto, não é? Como fazemos com editores de textos mais complexos. Né? Portanto, vamos lá escrever aqui. Eu sou o TextEdit, que é o nome original desse app, né? O editor de textos. E também posso aqui em qualquer momento, menu arquivo, salvar ou guardar e abre essa janelinha aqui. Então isso nos vai servir para ver uma janela importante em várias apps dentro do Mac, que é a janela de salvar documentos ou guardar documentos. A princípio, eu tenho uma janela simples,
né, que mostra só o título, o formato e onde para algumas pastas pré-definidas. Mas se eu não quiser nenhuma dessas pastas? Então eu posso fazer um clique nesse ícone, e muita gente me pergunta isso depois, como é que eu faço para selecionar outra pasta? Pois é, esse botãozinho aqui muda tudo. Ele abre a possibilidade de salvar em outras localidades do meu Mac, que antes eu não tinha como salvar. Aqui eu posso mudar o formato, né? Então você já tem uma ideia aqui dos formatos permitidos, e aqui a localização desse documento, né? Portanto, consigo salvar assim, e essa janela para poder guardar o meu documento, ela vai ser muito semelhante em várias outras apps que eu for utilizar, muitas mesmo. Então, quero guardar um desenho que eu fiz no Photoshop, vai aparecer esse tipo de janela, com algumas modificações, obviamente, porque tem que ser compatível com o Photoshop. Se eu quiser gravar alguma coisa no Word, no Excel, no PowerPoint, no Numbers, no Keynote, no Pages, é o mesmo tipo de janela, também posso ampliar com aquele botão, e assim tenho o meu documento. Mas e se eu não quiser guardar esse documento agora? Bom, vamos ver o que acontece. Eu venho aqui no menu do editor de texto e dou encerrar, ou faço Command Q, meu atalho para fechar, ou venho aqui na app e faço um clique secundário e faço encerrar, ele vai me pedir para salvar ou guardar o documento, né? Portanto, ele me dá a opção aqui, caso eu esqueça, de fazer esse salvamento ou apagar caso eu não precise. Se por alguma razão eu desligar o computador, ele me permite trazer essa janela de volta sem perder o documento que foi aí criado. Então ele salva isso aqui temporariamente em algum lugar do sistema para que possa ser recuperado. Eu vou salvar esse daqui agora, vou clicar aqui no botão vermelho também só para fechar a janela. Lembrando que o botão vermelho normalmente é só a janela, não é o programa. Ok? Não é o programa, é a janela. Para fechar o programa é no menu ou clique secundário lá embaixo. E vamos colocar aqui texto simples. Oi, agora. Vou deixar em documentos mesmo, já que é um documento. Fechei. Encerro. E agora vou lá na minha pasta de documentos. E tenho aqui texto simples. Se eu dou um clique e barra de espaços, está aqui o meu texto simples, salvo. Se eu fizer 2 cliques, ele abre o editor e está aqui o meu texto. Então, como eu não fiz nenhuma modificação, agora sim, vou lá no editor, encerro e ele fechou tudo. O que acontece se eu volto a abrir o meu app? Ele traz aqui de volta uma janela, mas também poderia trazer os meus documentos abertos recentemente. Como é que eu faço para editar as preferências das aplicações? Então, lembrando que dentro de cada app, por exemplo, Safari, né, eu tenho aqui ajustes. No editor de texto, eu tenho os ajustes. Então, sempre no menu do programa, eu tenho uma opção ajustes ou configurações. Não é? E aí eu posso selecionar o que eu quero fazer com os meus documentos. Né? Tem várias opções aqui, como vocês podem ver, né, dentro do editor de textos. E já que abri aqui o Safari, também é uma outra coisa que vamos fazer muito. Né? Então, obviamente, a internet faz parte das nossas vidas, senão não estaríamos aqui vendo esses vídeos. O Safari é o nosso primeiro browser, muita gente só utiliza ele para poder trazer o Chrome depois, né? Mas no caso do Safari eu acho que é um navegador muito válido e interessante por conta das questões de segurança. O que vocês podem ver aqui no relatório de privacidade da página inicial já é um ponto bastante interessante. Ele limita aqueles arquivos rastreadores que ficam no nosso sistema. Portanto, e obviamente muitas páginas não gostam disso porque vendem essas informações para outras empresas, portanto, estamos impedindo a venda. Não é que não queremos que eles trabalhem, mas a nossa informação pessoal e o que fazemos, às vezes, queremos manter um pouco mais privadas, e nisso também a Apple leva bastante a sério, e o Safari é um navegador que nos protege bastante nesse sentido. Então, para todos os casos, eu poderia abrir qualquer página, não é? E digamos que, não sei, quero ver aqui as informações sobre o iPad, maravilha.
E aí, de repente, eu quero abrir uma nova janela, então eu vou fazer aqui Command N, que fica mais fácil para abrir uma nova janela. Também poderia vir aqui Arquivo, Nova Janela, mas uma vez que eu aprendo o atalho Command N, fica muito mais fácil. Escrevo outra coisa, não sei, vamos abrir aqui o Weather Channel. E se eu quiser ver todas as janelas, então eu posso 4 dedos para cima, ou 4 dedos para baixo, ou tecla F3, né? E tenho lá o Mission Control para poder ver tudo. Então, como podemos ver, o navegador já detectou que o site quer a minha localização atual. Outros navegadores talvez já permitissem isso sem nenhuma pergunta. Apesar de que, depois de muitas modificações, alguns deles agora sim perguntam. Mas, se eu não quiser permitir, porque eu só quero pesquisar essa página e não quero necessariamente ter a minha localização, posso bloquear. O Safari é muito bom nesse sentido. Então, internet, como vocês já utilizam aqui, obviamente o objetivo desses vídeos não é ensinar vocês a usar a internet, até porque se fosse assim, acho que vocês não estariam aqui vendo esse vídeo, não é? Mas não é uma má ideia, né? Existem ainda pessoas que de mais idade que têm alguma dificuldade e aprender um pouco mais sobre a internet sempre é válido. De qualquer maneira, no básico do básico, todos entendemos aqui como funciona. Janelas novas, mas eu não posso também trabalhar com tabs como eu faço no Chrome? Podemos. Uma tab começa com letra T, não é? Tab. Então, Command T e eu faço uma aba nova, uma tab nova. Portanto, não sei, vou abrir aqui o Wikipedia, o Wikipedia, né? Para ter uma tab nova. Qual é a parte ruim das tabs? Eu não consigo ver todas as tabs com o Mission Control. E é por essa razão que, ao trabalhar muito tempo com Mission Control, eu quando uso o Safari, raras vezes eu uso tabs. Eu sempre trabalho muito mais com janelas, porque para mim é muito mais fácil. Mas, ainda assim, estou trabalhando com janelas e eu quero saltar de uma tab para outra. Perdão, estou trabalhando com tabs e quero saltar de uma para outra. Ctrl Tab, né? Aqui já não vai ser Command, vai ser Ctrl, porque o Ctrl Tab, ele faz a mudança de uma aba para outra. Se por alguma razão eu fizer Command Tab, o que acontece? Command Tab mostra as apps que eu tenho abertas, não as janelas, as apps. Então tem o Safari e tem o Finder, que é o sistema. Mas não mostra as janelas nem as tabs. Ele mostra as aplicações que estão abertas, os aplicativos abertos, né? Portanto, dessa maneira. E aí, digamos que eu vou utilizar esse Mac para trabalho e preciso lá do Microsoft Teams. Portanto, vamos procurar aqui no nosso buscador o Microsoft Teams. Né? Faço aqui a busca e tal. Vamos ver aqui, Teams gratuito. Transferir o Teams ou fazer download, baixar. Enfim, vamos clicar ali e ele pergunta se queremos permitir downloads. Também mais um tema de segurança, porque às vezes entramos num site que não tem as informações verdadeiras, ou seja, um site falso que quer roubar os dados e começa a instalar aplicativos no computador que não permitimos, né, para roubo de dados, roubo de informações. O Safari vai tentar, todo o tempo possível, avisar de qualquer ação suspeita para que permitamos ou não, né? Se eu entro num site que não é para baixar nada, que não é para instalar nada, e ele pergunta se eu quero permitir um download, então esse site não é de confiança, né? E daí a segurança do Safari, que não vai me permitir apanhar nada, descarregar nada, fazer download de nada, se eu realmente não autorizar. Como eu sei que é o site oficial, então vou fazer aqui permitir, e ele já faz o download do Teams, ou isso espero, né? Em algum momento ele vai terminar, e portanto eu consigo aí instalar o Teams para poder depois fazer videochamadas de trabalho e tudo mais, aquela coisa. Se eu não utilizo o Teams, eu tenho o Zoom, né? Tenho o WebEx, existem outras apps. Eu posso usar o FaceTime também, para poder fazer videochamada e criar links para poder compartilhar em videochamada com pessoas que não usam Mac ou iPhone. Né? Portanto, vamos ver aqui o Zoom, se eu consigo fazer um download aqui. E
muito tempo que não entro na página do Zoom, portanto não tenho ideia mais de onde tenho de fazer clique para baixar o Zoom. Zoom Workplace, deve ser esse. Descubra todos os produtos. Zoom Meeting, aqui. Deve ser esse. Então, bom, enfim. Provavelmente vocês entendem mais Zoom do que eu, já há muito tempo, desde o negócio da pandemia ter aliviado um pouco, que eu não entro mais na página do Zoom. Né? Tá aqui. Download for Apple Silicon, isso vai ser importante. Se o teu Mac for Intel, muito provavelmente as apps são diferentes, porque são processadores diferentes, então os softwares são diferentes. E aí algumas páginas têm essas duas possibilidades. Quando isso não acontece, existe uma coisa no Mac escondida chamada Rosetta. E tem esse nome por causa da pedra Rosetta, enfim, coisas de histórias, né? De história, quero dizer. Aquela pedra que foi encontrada no Oriente Médio, não me perguntem onde, que tinha escritas em 3 idiomas diferentes, e uma delas, acho que era aramaico, hieróglifos, enfim, que permitiu fazer a tradução dos outros idiomas que não eram conhecidos, porque um deles já era conhecido. Então essa pedra permitiu a tradução, a pedra Rosetta. Está em exibição, se eu não me engano, no Museu do Louvre, mas enfim, aqui não é aula de história, né? Vamos para o que a gente tem que fazer. O Mac tem um sistema chamado Rosetta que faz também essa tradução de um sistema para o outro. Então, se a minha app funciona para Intel, eu consigo trabalhar com ela no Silicon, no M1, M2, M3, M4, por conta desse emulador que já vem incorporado, não tem que instalar nada. É só instalar o aplicativo que eu quero trabalhar, começar a trabalhar com ele, e ele já faz toda a tradução de forma automática. Da mesma maneira, funcionam alguns jogos. Por exemplo, quem gosta de jogos como Tomb Raider, tem esse jogo nativo para Mac na App Store. Então posso comprar o Tomb Raider e jogar no Mac. Só que ele foi feito para Intel há 5, 6 anos. Então, se eu jogo esse jogo no Mac com chip Silicon, ele precisa de tradução. E, spoiler alert, funciona muito bem, mesmo no Silicon, mesmo com emulação. Os chips M funcionam, conseguem trabalhar muito bem com emulação nesse sentido. Mas, aqui no meu caso, ele me dá as duas opções. Eu vou fazer o download para Silicon. Mais uma vez ele pergunta se eu quero permitir a instalação de um site teoricamente desconhecido, né? E na minha pasta de downloads, como vocês podem ver ali na barra, agora está aumentando, não é? Porque ele indica que esse meu download está progredindo. O outro, talvez não muito, né? Tá aqui parado e tal, mas levando em consideração a casa que é, não me estranha que algumas coisas não funcionem, né, Microsoft? Enfim. Portanto, estou aqui com o Zoom e ele trouxe um arquivo com o final PKG. Package. Poderia ser DMG, Disk Image. Né? O Teams também, o século que ele trouxer o arquivo, vai se transformar num PKG. Disk Image, ele cria um disco virtual que fica aqui no meu desktop, na minha área de trabalho. E o PKG, não, o PKG abre diretamente um instalador. Então fiz o clique aqui no meu PKG, na pasta de downloads, ele já abriu o instalador. Se eu quero instalar o Zoom, vou dizer aqui continuar, instalar para todos os usuários ou utilizadores, ou só para mim. Caso eu tenha mais de um utilizador, posso instalar só para mim e não quiser ocupar o tempo dos outros. Aqui o espaço, instalar. Ele vai pedir a minha palavra passe, né, meu password, minha senha, por quê? Questões de segurança, mais uma vez. Eu não instalo nada no Mac sem autorização. Então, vamos pensar em ataques maliciosos, em software malicioso, né, vírus, trojans e tal. Quando eles querem atuar, precisam de uma instalação, eles vão pedir a senha. E aí temos que estar atentos, mas eu não estou instalando nada, então cancelo. Aqui nesse caso eu estou sim instalando e está tudo sob controle, então vamos colocar aqui a password. Mas é mais um ponto a favor da segurança do Mac OS, do Mac, comparado com Windows, por exemplo. Né? Não faz aqui instalações autônomas ou independentes, exceto dentro de navegadores, porque os plugins de navegadores são independentes do sistema. O que isso quer dizer?
Se eu uso o Google Chrome e entro numa página que não deveria, ele pode instalar alguma coisa que eu não quero e utilizar o meu computador para processamento em rede, o meu computador para assumir dados, enfim, controle do computador como um todo, e o Safari já não vai permitir isso. Né? Sempre vai bloquear, sempre vai perguntar, então eu tenho controle total sobre essas situações. O que eu quero dizer? Você viu alguma coisa estranha. Quando entrou numa página, já cancela, porque o Safari vai mostrar essa ação sendo feita e vai permitir o cancelamento. Muito bem, instalação do Zoom bem sucedida, manter o app Zoom atualizado automaticamente, pode ser. Concluiu. Já trouxe aqui o Zoom para a minha área de trabalho, agora tudo nessa vida é AI, né? Então, de 3 anos para cá descobriram o AI, antes era um monstro, agora é a solução de todos os problemas. Agora tudo se chama AI também, né? Virou aqui uma febre, a palavra do momento. Né? Daqui a 3 anos o que será? Bom, tomara que seja alguma coisa boa. Mas, vamos lá, temos aqui o Zoom já instalado e a app aqui do lado. Ah, eu trabalho muito com o Zoom, então não vamos deixar ela aqui, ó. Vocês viram que o Chrome já desapareceu desse lado, até porque eu coloquei ele aqui. Mas outras apps que eu tivesse aberto antes já desapareceram, só que digamos que eu trabalho muito com o Zoom, então eu posso deixar ela fixa aqui no meu dock, é só passar o Zoom para este lado da barra e ele já deixa de ser software temporário e passa a ser uma ligação permanente com o software. Vou fazer clique secundário e fechar. Né? Então, o Zoom está fixo, mas está sem a bolinha embaixo. Vou fechar aqui a minha instalação. E aí, uma coisa que pode ser interessante para organização e limpeza do Mac, não é? Acabei de instalar, preciso desse PKG? Preciso desse instalador? Não, não preciso. Vamos mover para o lixo então. Observem aqui a pasta downloads, ou descargas, no caso de português de Portugal, e a pasta lixo. Vou fazer mover para o lixo. Pum, já moveu. Então o meu installer já foi para o lixo. Eu clico secundário, esvazio e pronto. Aplicação instalada, está tudo limpo. Itens adicionados em segundo plano, depois eu teria que configurar isso, né? Mas aí seria uma aula de Zoom, não de Mac. Portanto, preciso de aplicações, preciso do Zoom, instalei, configuro com a minha conta, etc e tal. Espero que quem for utilizar o Zoom aqui, vendo esse vídeo, já saiba como utilizar, portanto, não há aqui grandes mistérios. A questão é, temos lá instalação de software, essa gestão toda e utilização da internet como um todo. Uma outra coisa que usamos muito é o Google Maps, mas a Apple, 2, 3 anos depois de criar o seu iPhone, lá em 2007, então estamos falando de 2009, 2010, quando a Google decidiu lançar o Android, a Apple também começou aí planos para largar do Google Maps como sistema de mapas e passou a ter o seu próprio sistema, né? Então, temos o Apple Maps, que faz aí o trabalho como aplicativo de mostrar os mapas e trajetos e tudo mais. Funciona muito bem, tem umas coisas 3D muito interessantes, mas é óbvio que isso é questão de preferência, né? Então, às vezes utilizamos mais o Google Maps, outras o Apple Maps, e aí depende, né? Tem uma interface assim diferente e tal, no iPhone funciona muito bem, às vezes não funciona, tem um GPS interessante, mas enfim, de uma forma ou de outra, está aí disponível. Vai perguntar se eu quero utilizar a localização. Isso vai ser interessante para podermos fazer aqui todos os pontos e tal, mas obviamente nesse momento eu vou dizer não permitir. Vocês em casa coloquem o permitir para que vocês possam trabalhar. Quero ir a tal lugar. Então ele parte da localização do computador. Estou no trabalho, estou em casa, estou na rua, né, num lugar seguro, obviamente. E quero ir para tal lugar, e aí o Maps consegue fazer esse cálculo. Receba notificações. Vamos receber então notificações dos mapas. Aparece aqui um aviso da minha central de controle, que eu vou receber notificações. Se eu vier aqui em opções, pois obviamente me dá opções, eu vou dizer que permita. Então, rotas personalizadas, aqui ele meio que ensina um pouco, né? E se eu tiver dúvidas com a minha aplicação Mapas, eu venho aqui em ajuda e entro na ajuda do Maps, ou entro lá na aplicação Dicas, ó, comando barra de espaço, escrevo Dicas, e dentro da aplicação Dicas eu posso depois procurar Maps e saber como trabalha aqui esse app. Vamos dar um pulo aqui então na Inglaterra, vá. E como vocês podem ver,
é uma aplicação de mapas como se espera, né? Ou talvez não, às vezes faz assim umas coisas estranhas, mas é que a internet está um pouco lenta hoje. E aqui temos, vamos ver se eu encontro aqui, a Torre de Londres, Ponte de Londres. Se eu colocar isso em modo satélite, né? Então vamos mudar aqui a visualização para 3D, e eu tenho esse controle do meu mapa, não é? Que eu posso até ver as coisas em 3D, girar se eu tiver o trackpad, apoio um dedo no trackpad, giro o outro, né? Para poder girar o mapa. Então, várias coisas interessantes aqui e o de sempre, né? Então, se eu quero calcular um trajeto da Tower Bridge até, vamos lá, itinerários. De onde até onde? Não, vamos trocar. Isso aqui vem para cima até o Parlamento. Parliament Square. Então, tá aqui a rota, né? Vamos ver se é o Parlamento mesmo. Acho que ele passou para 2D de forma automática. Sim, tá aqui. O Big Ben, né? Vamos passar para 3D outra vez. Provavelmente vai ter aqui o Parlamento em 3D. Então tem um nível aqui embaixo. Westminster, enfim, Londres, em 3D. Algumas cidades têm essa possibilidade, temos até a visão em satélite. Vamos ver se eu tenho aqui. Satélite, pronto. Então ele dá uma visão 3D em satélite, não é? Foi feito o scan desses monumentos, desses pontos importantes, e aí eu consigo visualizar com uma qualidade bem agradável, né? Até as obras aqui do Big Ben de restauração, em formato 3D, portanto, dá aí uma sensação maior de controle das minhas informações no mapas. Muito bem, então algumas coisinhas de internet aí já para começarmos a trabalhar com o Mac como um todo, né? Configuramos o básico e, obviamente, eu quero o mais rápido possível começar a usar, para isso que eu fiz esse investimento, e aí começo a ver as vantagens e desvantagens. Normalmente vão ser mais vantagens, e tudo aquilo que for desvantagem eu tento achar a alternativa que me sirva para conseguir trabalhar da melhor forma possível, mas vocês podem ver que tem coisas muito interessantes aí no meu sistema. É isso aí, até o próximo vídeo.